Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Papo de Salão no ar, né Ferdinando Bernini? Uai, o que eu fiz? Entregou agora. Papo de salão pronto para poder falar de negócios, oportunidades, franquia, crescimento e com Daniel, o grande Daniel. Daniel Maia, o cara das franquias, né? Revelação de 2023 que a gente tá, né? 22. Chegou do nada ali, 23. Entrou no meio de nós, foi assustando, igual que esse cachorro magro, na hora que assustou. O cara é bom. Vendendo franquia no Brasil e no mundo. O cara é bom, o cara é bom. Tamo junto. São os melhores. Conta pra gente aí, meu amigo, como é que tá o setor de crescimento aí de franquias, o que você tem percebido aí desse mercado, que veio logo virando aí de uma crise política, né? Aquela briga ali, vai, não vai, esquerda, direita, medo, todo né? mundo com medo e de repente, pimba! O mercado tá aquecido, o mercado ele vem aquecendo, indiferente de política, a gente não leva isso muito em consideração. Quem quer empreender, empreende em qualquer cenário. Isso é indiscutível. Então, mas o mercado de franquia, com essa segurança maior que ele dá para quem quer empreender, com as informações, com o know-how já da marca, então ele está sendo muito mais acessível do que empreender de forma aleatória. E eu acho que na crise é que vem as maiores oportunidades, né? Tem um grande investidor financeiro, Warren Buffett, e ele fala o seguinte sobre compra de ações, né? Que a gente deve comprar ações no estourar dos canhões, né? no rufar dos tambores e vender no tocar das cornetas. Olha aí. Porque quando é na crise que tem as maiores oportunidades. Mas 2023 acho que já virou essa figurinha da crise, né? A galera tava início do ano com medo, tudo imprevisível, de repente todo mundo começou a querer empreender agora de novo, né? Essa movimentação de busca aí, pelo menos de chegada de candidatos pra gente, é uma coisa que tem impressionado aí, né? Você tem percebido que essa galera tá realmente querendo fazer alguma coisa com a grana, ficou parada desde a pandemia? O mercado, para quem quer empreender, claro que a política a gente precisa reconhecer e entender ela, até mesmo para a gente saber quais os caminhos que a gente vai seguir. Cada lado defende uma economia, e a gente está dentro da economia para qualquer lado que a economia vá. Mas como eu já falei, como é o nosso setor de franquias e a gente dá esse suporte, que eu acho que é o mais importante hoje, é o suporte mesmo, a gente pegar na mão do nosso franqueado, levar ele, fazer ele entender o que é o mercado, ensinar ele a trabalhar nesse mercado, direcionar ele em todas as etapas do processo. Eu acho que é o diferencial. Então, quando a gente faz isso, a gente esquece quem está no governo, esquece quem é o governo, a gente quer empreender e fazer a nossa parte. E os dados do franchise já superaram o pré-pandemia, né? Que é uma coisa muito relevante. Né? Você imaginar que no pré-pandemia, que o mercado estava altamente aquecido, a gente passou tudo que a gente passou, e a gente ter resultados melhores ou maiores do que a gente tinha, já é um indicador fera demais pra gente. Sabe qual que é o legal, Fernando? Não sei se muitas pessoas pensam por esse lado, mas eu enxergo muito por isso. Até mesmo porque milhares de pessoas morreram na pandemia. Milhares. E às vezes com dinheiro na conta que ele tinha separado para poder empreender e tentar. Faz sentido, hein? Infelizmente ou felizmente, toda vez que alguém ganhar, para alguém ganhar, alguém vai ter que perder. Então esse momento ficou assim, esquerda, direita, não interessa. O esquerda também vai querer empreender, o direita também vai querer empreender. E igual você falou, Maia, o empreendedorismo ele está acima de qualquer divisão. É verdade. Tá pro cruzeirense, tá pro americano, tá pro atleticano. Agora, o empreendedorismo é sobre isso. É sobre a sua capacidade de resistir, tolerar e vencer o mercado. Se você realmente quer criar algo relevante, o momento não foi ontem. O momento não vai ser amanhã, o momento é o hoje. É hoje, sempre. Se você não agir pensando hoje no que você quer, agora lembre-se, as decisões têm que ser tomadas. Se elas foram tomadas no passado, você tem sempre que ajustar as suas decisões para o presente e continuar caminhando. Tem uma música muito bonita aí, que é dos Rolling Stones, né? Que até inclusive é uma música que deu origem aos Rolling Stones, que veio através de Bob Dylan, né? Like a Rolling Stone. Yes! Adoro essa música, inclusive. Pedras rolantes não criam limo. Pedras que rolam não criam limo. Exatamente. Então, você tem que estar o tempo todo em movimento. E estar em movimento é justamente quando você toma uma decisão de empreender, cara, e aquilo dali vai fazer com que você sinta
realmente ali a necessidade, a capacidade de se reinventar todos os dias. Cara, nunca é fácil, né? As pessoas acham que, eu vou para aquele lado que vai ser fácil. Cara, nunca é fácil. Fernando, e que bom que não seja fácil. Qual garantia, qual graça que você teria de algo que você já sabe o resultado? Não existe, né? Vamos pensar... É muito de expectativa, né? O que é fácil, o que é difícil. As pessoas têm que tomar muito cuidado com essas promessas de internet, inclusive, que estão vendendo um sucesso absoluto, né? A gente foi abordado hoje, né, por um empreendimento imobiliário que o cara falou, né? Não, eu te garanto 40% de retorno no primeiro ano. Então não precisa vender. Ué, pra que você vai vender? Ele mesmo que compra. Mas quando a gente quando a gente fala sobre franquia, principalmente, não é uma falha de comunicação entre a empresa e o colaborador dela? Ele dá uma informação dessa pra gente? Loucura. De repente ele nem teve essa informação lá dentro. Grande. Exatamente, talvez nem exista, né? Ele nem teve, muitas vezes ele nem teve, porque ele nem sabe o que é ter 30%, 40% de rentabilidade. Agora, uma coisa que eu já percebi, eu acho que ele Daniel, nem tem noção do que nas minhas abordagens, nas minhas reuniões, eu consigo conversar com algumas pessoas que elas geram essa expectativa, a gente fala com ela, aborda, mostra os números, que nós lá no Socilo nós somos muito visuais. Nós mostramos números, nós abrimos imersão, nós abrimos sistema para as pessoas. Só que tem gente que cria esses números da cabeça. É uma falsa perspectiva que a pessoa tem e que ela deseja do seu negócio. Só que você desejar o resultado que você quer através do empreendedorismo da marca é muito diferente. Por isso que tem muita gente que pensa assim, beleza, eu vou resolver minha vida financeira comprando uma franquia da Boticário, uma franquia da Cacau Show. E não é bem por aí. O resultado ele vai acontecer sim, proporcional ao investimento de energia dela, né? Se você se dedicar não só numa Boticário ou qualquer franquia nova ou mais antiga, você vai sim ter os resultados que você esperam. Agora, esses resultados vão ser a glória do seu esforço. Vai imaginando que um cara que faz uma corrida aí de 2, 3 quilômetros vai ter o mesmo reconhecimento que um ultramaratonista ou um maratonista de uma São Silvestre. Mas foi o que o Fernando falou sobre os gurus que estão vindo aí, que atrapalham o mercado em geral. Atrapalham. Porque o guru, ele fala que você consegue ficar milionário trabalhando do celular 2 horas por dia. E a pessoa que vem para franquear, ela quer empreender. Ela teve o sonho de empreender e ela sabe que vamos considerar aí que 90% da chance dela ter liberdade financeira vai ser empreendendo. É claro que a gente tem CLTs que conseguem ter essa liberdade financeira, mas a probabilidade dele ser um CLT no mercado em geral para ter liberdade financeira vai ser muito difícil. Tem um limitador, né? Não, e ser um CLT hoje também no mercado está sendo muito difícil, cada dia mais. E você não empreender. E ele tem que entender que assim, ele vai ser um CLT, ele sai de casa às 6 horas da manhã, vamos considerar que ele vá de ônibus pro trabalho, ele pega ali 2 horas de ônibus para se locomover, ou de carro também é a mesma coisa. A gente fica 1h30, 2 horas no trânsito. Aí ele chega na empresa de alguém, trabalha 8 horas por dia, mais 2 horas para voltar. Então ele ficou ali nesse trâmite 12 horas fora de casa. E aí quando ele quer empreender no negócio dele, ele quer passar 2 horas no negócio dele. Não faz sentido. Isso, cara, eu não consigo entender de jeito nenhum. Por quê? Será que na cabeça da pessoa ele imagina, agora que eu sou proprietário, eu posso trabalhar menos que todo mundo? Aposentei. Só que será que ele também não percebe que o dono da empresa que ele trabalha fica mais na empresa do que ele próprio? Será que ele não consegue ter essa percepção? Tem alguns empresários que não ficam, mas teve um período que teve que ficar. Não dá para abrir a empresa e achar que é férias. Mas a gente fala assim, o empresário não fica lá fisicamente. Sim, ok. Fisicamente concordo. Ele está lá, o corpo dele não está lá. Mas a gente tem que ver também qual que é a trajetória dele, né? A empresa dele tem 30 anos. Ele conseguiu fazer um processo de gestão em que a empresa dele funcione sem ele estar lá dentro. Não que funcione sem ele. Eu há pouco tempo viajei sem o corpo dele estar lá dentro. Eu viajei com um grupo de empreendedores, né? E a galera toda, uma vez ou outra, estava lá com o celular, resolvendo alguma coisa, abrindo notebook, resolvendo alguma coisa. É normal, faz parte. Não dá para achar que empreender é aposentar. Tá solto, exatamente. Isso aí que não dá, né? Mas é isso, né? E às vezes até falta também de respeito com as pessoas que estão ali dentro também, né? Quando você imagina que todo mundo tem que fazer pra você e você não precisa fazer absolutamente nada. Cara, mas acho que isso é uma questão cultural brasileira, né? Eu falei isso num podcast. A gente não foi educado a fazer
a saber que a gente paga imposto, como se paga imposto, o que é empreender, o que é ganhar, receita e despesa. A gente não aprendeu isso na escola, né? A gente vê uma moçada aí com 20 e poucos anos empreendendo e já matando o negócio, às vezes por falta de maturidade com essa questão, né? De como administrar um negócio, a vida pessoal, enfim. Agora, esses novos ricos aí tem sido um desafio muito grande para a internet, né? Porque isso acaba fazendo com que muita gente desista de investir justamente por isso. Mas se a gente considerar os novos milionários, até mesmo esses que da internet, cara, eu acredito muito que o cara realmente consegue ficar milionário na internet, cara. Qual cara joga futebol no campinho. Não, porque a gente tem milionários mesmo. Os caras realmente são players grandes, eles conseguem deixar muita gente milionária, vai ficar muita gente rica, tem muitos bilionários que ficaram com a internet, vão ter milionários, vão ter pessoas ricas e vão ter pessoas que vão ganhar o suficiente para viver. Tá, mas você não acha isso perigoso demais, não, Daniel? Sabe por quê? Se você for fazer uma conotação simples aí com os grandes músicos, a maioria dos caras mais geniais da música, todos morrem muito cedo. Porque eles têm acesso a um sucesso tão exacerbado, tão gigantesco, que o cara às vezes não está preparado para isso. E tudo na vida é assim. Aquele foguete que sobe rápido demais, ele queima muito combustível, às vezes ele não chega em lugar nenhum. Qual que é a dica que você daria para aquele cara ali que está escutando? Ele, empreenda aqui, você vai ter mundos e fundos, compra meu curso, negócio todo. É o que eu tava... Essa analogia que eu tava fazendo justamente do pessoal, dessa galera da internet hoje, que as pessoas acham que eles ficaram milionários da noite pro dia. Mas quando a gente vai ver a história por trás, sei lá, o Whindersson Nunes, o cara tem 20 anos já de batalha, de youtuber. O cara chegou quando tudo era mato ainda, né? Então assim, o cara é milionário hoje, não é que ele estourou há um ano atrás porque ele entrou no cursinho de guru aí e virou fodão. Ele já vem trabalhando nisso. E no setor de franquias é a mesma coisa. Você que tem a marca há 30 anos, é muita luta até chegar a 30 anos. Tá passando um conhecimento de 30 anos para uma pessoa que ela não teve a mesma trajetória. Mas não significa também que ela vai ficar milionária da noite para o dia. O negócio é a marca, é uma marca boa, é famosa, a gente tem rentabilidade, mas ela tem que se entregar pro negócio dela. Tem que mexer o doce. Tem que entregar mexer o doce, é isso. Justamente, porque é assim a loja... Que fala com a gente? Tem que mexer o tacho. A loja é dela. E eu acho mais... E eu acho mais engraçado é que ela tem tudo isso na mão, todo conhecimento, ela pode buscar tudo, mas ela sempre arruma uma desculpa quando não dá certo. E a desculpa nunca é da pessoa, né? Não, sempre é do próximo. O erro é sempre do mundo. Ela é da economia, lírio, é do tempo, do franqueador. Ela é o vizinho. lírio do jardim. E não é só de franquia, não, é de qualquer coisa. Dá errado, ela nunca consegue fazer uma autoanálise e falar que ela errou em algum ponto. Mas você sabe que nós, como seres humanos, temos muita dificuldade de reconhecer as nossas falhas e os nossos erros, né? Mas a gente tem uma habilidade muito profunda de reconhecer sucesso nos outros e as qualidades do outro. E existe um velho ditado que diz o seguinte: a gente se apaixona pelas pessoas pelas falhas dela mesmo, que a gente se encontra as falhas dela na gente. Tornam únicas, né? Exatamente. Dentro do empreendedorismo, qual que é a dica que você dá para aquela pessoa ali, que está ali com, sei lá, 100 mil reais na mão hoje, quer empreender? Qual que seria o passo a passo hoje dela investigar uma marca, uma franquia? Se a gente considerar que você tem hoje 100 mil reais para empreender, e se você vai empreender de maneira aleatória ou autônoma, é muito perigoso, porque isso, para a gente que já tá acostumado a lidar com investimento, é muito baixo. É um investimento muito baixo que a gente faz para começar um negócio novo. Você vai abrir uma loja de suco hoje, você gasta 100 mil reais. 100 mil, se não gastar brincando. Com um empreendimento em si, você gasta com caixa, que tem que ser gerado. Brincando. Vou abrir uma papelaria. Cara, vai 100 mil assim, brincando. Quando a gente fala com as pessoas que 20, 25, 30 mil vai em reforma, ela pensa assim, não, mas eu preciso só pintar uma parede. A hora que abrir a parte elétrica, que tiver que tirar licença, ou que tiver que pagar um engenheiro, vai muito fácil. A franquia, como ela já tem isso muito bem detalhado, e nós já temos experiências também em analisar esses detalhes, porque eu te garanto, quando você começou lá
abrir loja quebrou muita cabeça com isso. Eu quebrei muita cabeça com Croquis isso. técnico, projeto, o mínimo que precisa, quantos secadores, qual que é a densidade que precisa de parte elétrica, qual que é o volume de água, tudo isso foi pensado. Características de ponto, né? Mix de produto, localização, cor. tamanho do time. É um rolezão. Rolezão. E quando a pessoa quer empreender, ela acha que é só colocar material para dentro e vai embora. E qual que é a dica que você dá? A pessoa vai na franquia, investiga, vai na franqueadora, pede para poder operar lá. A primeira dica que eu dou para quem quer ser um franqueado, vá nas lojas, conheça a operação, conheça os franqueados, que é muito importante. Por quê? Você vai numa loja de franquia. Eu dou exemplo de uma grande rede de fast food. Tem lojas que você vai que é extremamente limpa, que tem ketchup, que tem tudo funcionando certinho. E a mesma rede, você vai em outra loja, tá sujo, não tem ketchup, o atendente está te atendendo mal. É problema da rede? Muitas vezes não, é problema do franqueado. Então, quer conhecer uma franquia de perto, vai nas lojas e conhece o franqueado. Fez esse trabalho, vai na franqueadora, principalmente no Socila, procura a gente. Eu, Fagner, Fernando, e aí você vai conhecer realmente a operação por dentro, a unidade funcionando. Vai operar uma unidade primeiro, para depois se decidir se é o negócio da sua vida ou não. E o legal que você falou, uma forma simples de poder enxergar isso é o seguinte: a receita é dada para todo mundo. Cada um decide ou não como que vai seguir a receita. Uma pitada de sal é do tamanho do dedo de cada um, né? Exatamente. Porém, é impossível da gente poder requerer ou exigir de uma rede de franquias grande o mesmo padrão em todos os lugares. Até mesmo porque todos os lugares não são iguais, são da mesma forma. Muitas pessoas às vezes não entendem dessa regionalidade. E a regionalidade, o que é? É a capacidade das pessoas se aglutinarem dentro de uma região. E quando essas pessoas se aglutinam dentro dessa região, cria-se um comportamento do consumidor. O comportamento do consumidor é a forma que as pessoas se organizam para consumir produtos e serviços naquela região. E é aí que o negócio, Daniel, se torna extremamente de oportunidade, que é quando você consegue chegar numa região que está aglutinada com pessoas que têm um comportamento de consumo e você decide colocar ali um serviço ou um produto que faz com que as pessoas possam buscar por isso. Todo o estudo de densidade populacional, capacidade do perfil do consumidor e o perfil do franqueado faz toda a diferença para ele realmente, de fato, ter decisões a tomar e ser mais fácil ou não. Porém, sempre vai existir aquela centelha que depende do empreendedor, que é a disposição do cara abrir a loja, manter a loja limpa, cuidar da uniformização da equipe dele e o mais importante, a forma que ele trata o parceiro é a forma que o parceiro trata o cliente. É reação em cadeia. É uma reação em cadeia. Agora, se ele trata mal o seu parceiro, automaticamente o parceiro vai tratar mal o cliente. Muito difícil, né? E quando o cliente é maltratado, qual que é a tendência dele? Ele vai lá pra gente. Não pisar mais. Diante disso aí, Fernando, o que você pensa aí desse cliente aí, satisfeito e insatisfeito dentro dessa operação? Eu a acho mesma que... marca, o mesmo negócio. Não, eu acho que para aqueles que não são Socila, eu acho que eles têm que continuar maltratando o cliente, que eles vão tudo parar pra gente. Eu acho isso. Mas que é um desafio, né? Assim, acordar todos os dias motivado, com a capacidade de liderar, de motivar. É o desafio, né? Esse vou voltar na palavra rolê, esse é o rolê de todo o negócio. Né? A não ser que você seja um comprador, que você tem que comprar, enfim. Mas o rolê do negócio é esse lance motivador aí, né? de gestão mesmo, de motivação. Mas, ô Maia, o que você acha, cara? Assim, quem que é o seu cliente? Quem são as pessoas que devem procurar você para conhecer a franquia? É o cara que está com, não sei, com uma rescisão trabalhista? É o cara que já é um empreendedor, quer empreender mais? Quem é o seu cliente? O nosso cliente é aquele que realmente quer ter a sua liberdade financeira, quer ter um tempo a mais de qualidade, diferente do que a gente está falando, que a gente precisa dedicar para a empresa, mas realmente está construindo algo para o futuro. O tempo de qualidade que a gente fala dentro da empresa eu estou construindo algo para mim, para a minha família. Porque muitas vezes o CLT você constrói, mas você está construindo para outras pessoas. Quando você está empreendendo, você está construindo para você, para a sua família. É uma garantia de futuro. Então, o nosso cliente é todo aquele que quer dar uma garantia para a sua família, que quer ter uma garantia
no futuro. Ele empreendendo, ele consegue fazer isso. Você deu um exemplo muito legal, foi do tempo que você trabalhou numa grande corporação, vários anos da sua vida, te pagaram muito bem, foi muito legal. Mas um belo dia essa história acabou. E quando essa história acabou, você não tinha nada a recorrer nem nada, você saiu com o seu acerto lá e foi viver sua vida. Já em contrapartida, quando você empreendeu no mundo dos negócios com a sua empresa, você dedicou, você teve um padrão de vida muito legal, viveu muito bem, e no dia que você quis sair do empreendedorismo, você foi lá e vendeu o seu negócio. Então é uma forma muito simples e uma analogia muito tranquila de quando você decide a comprar uma franquia. E que se amanhã você não estiver se adaptando com o negócio, não estiver vendo que faz sentido, ainda você pode vender. Já na CLT não é assim não. Você é aquilo que você ganha. O negócio é um investimento em geral, né? A franquia é um investimento em geral. Comprei a minha loja, estou operando bem, estou gostando, é o meu negócio. Vou virar um multifranqueado, vou ter mais lojas, vou operar mais lojas. Não é o mercado que eu quero, descobri que não é o mercado que eu quero. Você tem a possibilidade de vender sua loja com rentabilidade. E conseguir, na grande maioria das vezes, mais do que foi investido, que é o ideal também. Mas indiferente entre operar a loja e vender uma loja funcionando, é realmente a gente pensar nos nossos, deixar o nosso egoísmo para trás ali e pensar micro, porque quando a gente não é falando sobre CLT, mas quando você não busca algo a mais para a sua vida, eu peguei um acerto na empresa, vendi meu carro, vendi um terreno, o que eu faço com o dinheiro? Vou viajar? Vou comprar... Botar no banco, começar a gastar ele sem perceber? Vou investir no guru da internet lá para... Vou perder meu dinheiro? Investe um dinheiro na franquia, que é a maneira mais segura de se empreender hoje. Não quer dizer que os outros negócios não sejam. Mas a franquia, como eu já falei... É um atalho, né, cara? Igual a gente que é pai. Eu vi essa analogia esses dias uma pessoa falando que é justamente isso. Uma criança de 1 ano é a mesma coisa de um homem de 40. Um menino de 1 ano, ele é o mesmo ser de um homem de 40. O que diferencia os dois é conhecimento. Eu vou chutar uma analogia aqui de franquia. Tá? Uma coisa meio lúdica, assim. Mas acho que a franquia ela é como se fosse uma diferença entre você atravessar uma mata com um facão e ter que desbastar tudo para chegar do outro lado, ou se tem uma rua no meio para você chegar do outro lado. Essa rua pode ser que ela tenha um buraco, um quebra-mola, uma curva, mas com certeza vai ser mais fácil do que pegar um facão e desbravar na mata. E alguém já fez isso, né? Alguém já fez. Alguém... Lá na mata ainda você não tem essa segurança mínima que alguém chegou do lado de lá, né? Exatamente. E nem sabe se você vai chegar do lado de lá. Se você vai chegar do lado. Mas quem tá desbravando a mata é o franqueador. Já desbravou, né? Já desbravou a mata ali, ele já tirou no peito. Muitas vezes não tem nem o facão, né? Vai no peito, né? Pode ser que a estrada seja de terra, esburacada, com curva, com asfalto. Isso aí é uma outra questão. Agora vocês dois percebem que a franquia tem muita cara do franqueado, do operador dele? Absolutamente. Eu tenho plena convicção disso. O que vocês imaginam disso daí? O cara começa com aquele amor ali, com aquele carinho, de repente... Eu vejo que muitas vezes o franqueado, se ele continua o negócio dele na mesma energia que ele entra, ele vai muito longe, cara. Ele tem chance de ser multifranqueado. O que não pode acontecer é quando você entra com uma energia na empresa, no empreendimento, e vai dissipando energia no meio do caminho. Porque dissipar energia no meio do caminho é justamente isso. Se renovar durante o processo é um diferencial dos caras de grande desempenho, né? Seja de franquia, seja da área que for. Né? Não, e ele tem que entender que o interpério vai acontecer mesmo. Agora, quando esse interpério acontece, se isso faz ele tratar diferente o negócio dele, é a hora dele pensar, dele rever o conceito dele. Porque empreender é ter resiliência, cara. Eu vou colocar esse insight para vocês aqui. Passa pela cabeça de você que talvez hoje você poderia estar muito feliz se você olhasse para trás e descobrisse que você hoje tem as coisas que você mais sonhou em ter. E muitas pessoas não pensam sobre isso. Tem uma analogia de uma parábola muito legal que diz o seguinte: um cara era dono de uma fábrica de sapatos na Índia. E ele pegou o seu funcionário mais antigo e mandou ele para fazer uma imersão no interior da Índia. E na hora que ele chegou lá, o cara olhou lá, ficou 2 dias lá no interior lá e falou assim: chefe, não traz a fábrica de sapato para cá não, cara. Aqui todo mundo tá descalço.
Ninguém quer saber de sapato aqui, não. Aí, de repente, chegou um estagiário lá. Ele pegou o estagiário e falou assim, você vai para esse mesmo lugar e você vai ficar lá, tá bom? 2 dias lá. O estagiário ficou 2 dias e falou assim, ô chefe, ainda não tenho uma visão privilegiada disso, não. Preciso de mais 2 dias. Aí, beleza. O cara ficou mais 2 dias. Depois de 2 dias, ele falou a mais, né? Ele falou assim, cara, aqui é o lugar que a gente tem que trazer a nossa sede para cá. Aqui é o lugar onde que nós vamos ficar milionários, sabe? Porque não é só esse lugar que você me deu, não. Todas essas regiões aqui do lugar aqui, ninguém usa sapato. Então, se a gente fizer um sapato bonito, bem feito e bem localizado, uma coisa legal, todo mundo aqui vai comprar. E se todo mundo não comprar, pelo menos 10% das pessoas que estão aqui quererem comprar o nosso sapato, já é coisa que a gente nunca imaginou que a gente ia faturar na vida. Então, muito do sucesso do negócio está ligado realmente à forma do franqueado enxergar o negócio e o que ele faz dentro do negócio. Mas eu tenho uma visão também que o empreendedor como um todo, não estou falando só do franqueado, seja de que marca que for, não. Ele acha que o negócio ele é um resultado constante e repetitivo todos os meses, né? O cara pega lá uma sorveteria e acha que todo mês é faturamento de janeiro e dezembro. O cara acha isso. Então aí quando chega lá em julho o negócio começa a declinar, ele acha que o negócio dele faliu. Inverno. Ele não entende que, né, são vários ciclos dentro do negócio. Você tem um ciclo de maturação do negócio, que é a diferença do seu estado 0 ao seu estado 100%, que é uma proporção de tempo, uma relação de tempo. Você tem as peculiaridades sazonais de período, seja de dia da semana, seja de meses, né? Então, as pessoas, eu acho que elas não têm essa... Talvez elas são dominadas pela ansiedade de achar que todo mês é sucesso. Né? Se um mês eu não tenho sucesso, meu negócio está quebrado. E não é, pô. A gente tem que primeiro estabelecer dentro de uma relação de qualquer negócio, ou na operação de qualquer negócio, entender qual que vai ser o período de divisão de lucros, ou como que vai se dividir o lucro. E não, as pessoas ficam nessa de, minha sorveteria em dezembro e janeiro, ela tá boa, mas ela faliu em julho. Não é isso, né? Tem que estabelecer um fluxo de caixa e entender como é que ele funciona, o ciclo do negócio. Tem que entender o ciclo do próprio negócio. Tem esse ditado que uns choram e outros vendem lenço. Então, dentro disso que você falou também, tem o conhecimento do próprio franqueado. A gente está falando específico do franqueado aqui, do empresário. Ele prefere assistir Netflix quando ele chega em casa. Ele prefere ver a rede social do Gustavo Lima. Ele prefere ver tudo que é de consumo imediato. Mas ele não lê... Não dedica, né? O que a gente manda para ele. O manual. Coisa simples. Ele não quer entender de marketing, ele não quer entender de venda, de gatilho. Tem muitas pessoas que a gente vai falar sobre gatilho de venda, persuasão, coisa básica que a gente fala hoje, de marketing básico. A pessoa, ela presta atenção 2 minutinhos ali e depois acabou. Aí ela fala que o negócio dela não está faturando o que ela espera que fatura, mas ela não dedica... O que também o negócio espera que ela dedica. O faturamento dela é dedicação. Proporcional à dedicação. É dedicação dela. Vocês acham que o empreendedorismo é nato, é um talento, ou a pessoa pode treinar isso, ela pode desenvolver isso? Cara, eu acho que a disciplina é a base para o resultado, né? Então, se a pessoa está dedicando, se ela procura conhecimentos, ela procura aplicar aquele conhecimento, procura ajuda, procura aplicar o resultado daquela ajuda, eu acho que independe se ela nasceu para ser empreendedora ou não nasceu. Porque se você pega os empreendedores de sucesso, eles faliram ou quebraram outros negócios, né? Ou seja, não é, eu acho que é desenvolvido. Eu acho que o empreendedor ele se desenvolve. O empreendedorismo tem o lado nato, tem pessoas que, quando a gente fala do lado nato de empreender, é o que a gente já tinha conversado. Não interessa se eu trabalho em algum lugar. Eu posso ser CLT de algum lugar. Eu não me considero CLT. Eu me considero um empreendedor. Eu trabalho com vocês, eu considero que a empresa é minha. Em momento nenhum, eu levo como se a empresa não fosse minha e eu quero ferrar a empresa. A empresa é minha. Ao longo da nossa jornada de Socila de 15 anos aí, a gente já teve todo tipo de profissional. A gente tem um profissional que ele quer trabalhar o mínimo possível. Né? Ele entende que lá dentro, se ninguém pediu alguma coisa para fazer, você não está monitorando o que ele está fazendo, ok, esse tem que ser o comportamento dele. E agora também a gente tem aquele que faz tudo para mais. É o cara que acha que não pode ficar parado. Então, você tem numa ponta um tipo de profissional, na outra ponta o outro.
Então esse lance de empreendedor, acho que vai muito por essa questão. Nós temos bons casos disso, né, Fernando? Pessoas que dedicaram a vida ali, viraram dono de salão de beleza. Mas justamente o empreendedor nato, esse empreendedor que nasce empreendedor, acho que é isso. O cara tem uma coisa, ele né, faz indiferente se ele tá recebendo muito ou não, se é a empresa dele ou não, ele tá fazendo. Vai acontecer alguma coisa. Ele tá fazendo. Empreender, aquele que não é um empreendedor nato ali, que não tem essa chama nele, ele vai aprender a empreender. Ou não também, né? Ou não também. Mas assim, se ele quer empreender, ele tem a possibilidade de aprender. É só ele sentar com quem já empreendeu, ele consegue. Se ele quiser, ele vai ter uma Não é algo que ele não consegue aprender. Não é algo impossível de acontecer. Também acho que não. Mas quando você fala do empreendedor nato, ele tem uma compreensão mais rápida do negócio. Tem cara que nasceu pro negócio, pro tiro comercial, né? Pra tudo. Você joga uma bola no meu pé, eu não faço nada. Você pega um cara que nunca jogou bola, joga no pé dele, o cara faz alguma coisa. Isso acontece mais. Tem tudo. E eu acho também que cada um tem que investir em qualificação e pagar os qualificados também. Porque hoje... né? Reconhecer, né? Reconhecer, porque hoje o Fagner não consegue fazer tudo, você não consegue fazer tudo, eu não consigo fazer tudo. Eu dependo do ecossistema da engrenagem para me movimentar. E o que a gente vê também hoje, empresários também, não só no meio de franquia, é que ele quer ter o máximo pagando o mínimo. Isso não vai acontecer em lugar nenhum. O mercado não vai deixar isso funcionar. Não vai. Você falou uma coisa muito legal, Maia. Às vezes as pessoas não têm dimensões das coisas. A pessoa chega ali com, sei lá, 60 mil reais e quer ganhar 30, 40 mil por mês. Isso não vai acontecer. E quando você explica para a pessoa que antigamente investir com 100 mil reais era um baita no investimento e hoje você descobre que com 100 mil reais você monta um salão de 70 metros, 660 metros quadrados, então você vai precisar de outras pessoas para você poder obter sucesso. E às vezes a pessoa não está preparada para isso, para poder conviver com o sucesso alheio. Franquia, principalmente prestação de serviço, é muito mais sobre isso do que realmente fazer as coisas acontecerem. Quando você está disposto a ver o sucesso do seu parceiro que está dentro do salão, se todos tiverem sucesso, você vai ser o cara que vai ter sucesso junto com todo mundo. Mas se você não está disposto a enxergar que a sua manicure vai ser uma manicure de sucesso, seu cabeleireiro vai ser um cabeleireiro de sucesso, você não vai ter sucesso no seu negócio nunca. Então, essa dimensão, tanto das expectativas de resultados financeiros, tanto da expectativa de reconhecimento dos clientes, reconhecimento dos fornecedores do parceiro, está muito ligado ao sucesso do nosso negócio ou não. E se a gente for analisar mesmo, a pessoa está pagando pelo nosso sucesso, porque quando ela compra uma franquia, ela paga pelo sucesso. Ela não compra uma franquia que não tenha sucesso. Que não tem referência. Mas quando ela precisa dividir o sucesso, ela fica restrita. Ela não quer também dividir o sucesso com o colaborador dela. E se ela imaginar que quem movimenta o salão é o colaborador dela, eu acredito que ela pensaria diferente. Eu vejo muito isso nas franquias com melhor desempenho. Assim, são pessoas que têm uma motivação para fazer o negócio funcionar, para fazer o profissional, né, se integrar com um e o outro e com o cliente, e menos com o resultado financeiro, né? Eu percebo muito isso nessas franquias. O resultado financeiro ele vem como consequência, né? Agora, quando o cara já foca no financeiro, né, é o cara que quer cobrar mais caro num serviço que é tabelado, enfim, essa ansiedade do número, aí eu acho que o cara começa a ter um pouco mais de dificuldade do que aquele que foca nos relacionamentos. Eu sempre faço analogia com os novos franqueados, principalmente nas reuniões, que é quanto que você ganha como CLT? Qual que é o seu salário como CLT? Se eu ganho 10 mil, você quer continuar ganhando os 10 mil, quer dobrar o seu faturamento? Porque muitas vezes também a gente fala de empreender, a pessoa acha que ela vai ficar milionária. E foi o que o Fagner falou. Não tem como uma pessoa investindo 60 mil ficar milionária da noite para o dia. Não é guru da internet. Eu acho que é um começo. Negócio. A pessoa pode começar com 60 mil e ter um resultado que vai permitir que ela invista em outro negócio. Que ela vai gerando lucro. Mas como alguns franqueados que tem aí 5 muitas vezes, mas muitas vezes a perspectiva das pessoas, elas chegam e falam assim, eu quero injetar 60 mil. Cara, 60 mil você não compra um carro popular zero hoje. Mas aí ela acha que ela tem que ganhar 60 mil por mês, cara. Não funciona. E a gente tem que tirar isso dela. Então eu faço sempre essa analogia. Quanto você ganha de CLT hoje? Se a gente analisar o salário